O Vite foi lançado em julho de 2022 e logo no seu lançamento foi incorporado como compilador de assets padrão do Laravel. Agora, após 6 meses de uso, mais ou menos, você tem utilizado tudo que ele pode oferecer? Meu nome é Lucas Souza e vou estar trazendo algumas funcionalidades bacanas do Vite para você começar a utilizar agora mesmo. A principal vantagem do Vite sobre o Mix é a sua velocidade de build. Logo no seu lançamento, algumas pessoas chegaram a publicar nas redes sociais que estavam impressionados com a velocidade do Vite, porque o seu processo de build levava cerca de 12 minutos antes utilizando o Mix, e agora, ao passarem para o Vite, que é uma passagem simples de fazer, não é uma migração dolorosa, o seu processo de build passou a ser cerca de 5 minutos. Então reduziu mais do que a metade o processo de build utilizando o Vite. Para o ambiente de desenvolvimento, ele traz o HMR, que é o Hot Module Replacement, que é uma funcionalidade que permite a atualização instantânea de módulos modificados durante o desenvolvimento. Isso permite com que a gente veja instantaneamente as modificações no nosso navegador, sem precisar recarregar a página, tornando o desenvolvimento muito mais fácil e mais dinâmico. Isso quer dizer que quando o Vite identifica uma atualização em algum módulo, ele envia para o navegador, atualiza somente aquele componente e seus dependentes não precisam ser atualizados. Isso faz com que o state da aplicação permaneça e a gente consiga um desenvolvimento muito mais fluido, sem precisar perder tempo de loading toda vez que a gente atualizar nosso projeto. Então, bora para a parte que interessa. Eu vou instalar aqui um projeto Laravel e vou trazer o scaffolding do Laravel Breeze, que ele já vai instalar todas as dependências que eu já falei aqui sobre do Vite, além do Tailwind e o Alpine.js, que vamos utilizar para os exemplos aqui. Vale dizer também que eu vou estar utilizando Blade no vídeo, mas o Vite serve também para Inert.js, Vue.js e React, beleza? Então, bora lá, mão na massa. Então, eu vou rodar um comandinho aqui para a gente instalar nosso projeto Laravel. Vou entrar na minha pasta. Vou trocar aqui o nome para Vite. Vai se chamar só Vite Example. E eu quero só instalar junto com MySQL só apenas. Não precisa de mais nenhuma outra ferramenta sendo instalada junto. Vamos rodar aqui. Enquanto instala aqui o nosso projeto, gostaria de pedir para você que, se está gostando do vídeo, que deixe seu like, se inscreva no canal, que semanalmente a gente traz conteúdos aí de Laravel, conteúdos mais básicos, como esse de Vite, e conteúdos mais aprofundados. E deixe no comentário qualquer tipo de conteúdo que você queira aprender aqui, que a gente vai fazer com muito carinho para vocês. E enquanto ainda termina de instalar, não se esqueça de entrar também no nosso Telegram e no nosso Discord, uma comunidade muito ativa de desenvolvedores, uma galera muito fera lá também, que se você tiver dúvida, tiver procurando algum emprego, alguma coisa, você com certeza vai encontrar alguma coisa lá, beleza? Então tá acabando aqui, mais alguns segundinhos. Então vamos lá, terminou aqui. Beleza, projeto instalado. Vamos lá para o Vite Example e rodar um sail up -d. Beleza, projeto buildado e instalado. E agora eu já vou instalar as dependências do Breeze. Esse aqui é uma instalação bem mais rápida. E vou já fazer a instalação do Breeze. Beleza? Então repare aqui que o Breeze, ao ser instalado, ele já roda um Vite build. Então a gente nem precisa instalar o npm install e o npm run build ou run dev, né? Porque ele já faz a instalação das dependências JavaScript também. E aí o que falta fazer é dar um sail migrate também, PHP Artisan migrate, para criar as tabelinhas básicas do scaffolding aqui pra gente. Então vamos ao nosso navegador. Ele está aqui já no localhost
já tudo funcional. Tá tudo ok. Porém, não estamos com o ambiente de desenvolvimento ativo. Estamos com o ambiente buildado, né? Como se fosse aqui um projeto em produção. Então, o que temos que fazer é rodar o npm run dev. Mas eu vou fazer isso lá no PHP Storm. Então, vamos abrir o PHP Storm aqui. Carregando o projeto. Beleza. A primeira coisa que eu vou mostrar é para você que está assistindo os nossos conteúdos no Windows e utiliza o WSL. Se você tentou utilizar Vite e se deparou com algum erro, é o seguinte. Vou vir aqui e vou dar um npm run dev. Beleza? Na verdade, o que eu tenho que fazer é dar um sale npm run dev, certo? Porque estou utilizando o projeto com Docker e meu computador poderia até não ter Node, mas como estamos utilizando o sale, a gente tem que rodar o comando aqui. Então, o que vai acontecer? Aqui, o welcome, a view welcome, ela utiliza tudo estático, não tem o Vite rodando aqui, mas essas caras aqui já utilizam assets do Vite. E olha o que vai acontecer se eu abrir aqui o login com o WSL2, utilizando no WSL2 e rodando o npm run dev sem fazer nada. Puta, quebrou tudo. E aí? Que ferrou, né? Por que isso aconteceu? Se eu vir aqui no console, a gente vai ver que tem alguns erros acontecendo. E repara que o erro é fail to load resource. Então quer dizer, o Vite, no nosso Laravel aqui, ele está tentando procurar a rota 0.0.0.05173, o que dá pau aqui no Windows com o WSL2. Então o que a gente tem que fazer? Vim aqui no arquivo vitconfig.js e adicionar uma propriedade chamada server e HMR, que é o Hot Module Replacement. A gente vai falar para ele que o host dele não vai ser mais o 0000, vai ser o localhost. Feito isso, a gente vai vir aqui, vai dar um login e as coisas já vão estar funcionando novamente. E a gente pode ver que ele conseguiu conectar tranquilamente com o servidor do Vite e vai poder trabalhar com o HMR bonitão pra gente. E aí, pra gente utilizar o Vite, né? A gente precisa aqui desse arquivo vitconfig, passar pro Vite, indicar pro Vite quais são os entry points dos nossos códigos. Então ele vai buildar pra gente tudo que for de CSS estiver aqui no app CSS, tudo que for de JavaScript aqui no app.js. E caso a gente queira quebrar em mais módulos, importar só quando for necessário, a gente pode vir aqui e adicionar outros arquivos aqui dentro também. Por exemplo, um novo CSS. E aí a gente vai ter que importar esse cara depois. Uma dica que eu dou, se você estiver utilizando com Vue.js, React ou Inertia, remove esse cara daqui e importa seu CSS lá pelo JavaScript da forma que você faz utilizando esses frameworks JavaScript. Porque aí o Vite não vai conseguir trabalhar bem com a exportação desses assets para o seu framework JavaScript de preferência. Então você apaga ele daqui. Mas como estamos utilizando o Blade, vamos manter esse cara aqui. E aí, aqui na Blade, a gente tem a base do layout que o Breeze criou. E ele já importa pra gente o Vite, que é utilizando essa diretiva @vite. E ele vai importar os caras que vão ser necessários para o nosso projeto aqui. Maravilha! Uma outra diferença é na hora de importar arquivos estáticos. Antes a gente precisava ir lá e criar uma pastinha na public, alguma coisa assim, e utilizar o helper asset, né?
Agora, com o Vite, a gente pode manter os nossos arquivos estáticos aqui em Resources, o que fica mais organizado e mais fácil de utilizar. Então, eu baixei aqui um logo.png e criei uma pasta Images. Então, aqui no login, eu quero alterar esse logo para que seja o logo do nosso projeto. Então, a gente vai vir aqui em Layouts, Guest Blade. Como que eu sei que é esse cara aqui? Aqui em Login, eu estou vendo que ele está importando esse componente Guest Layout aqui, que é a base desse layout. Então, ele está aqui. E aqui tem esse outro componente, que é o Application Logo. Aqui no Application Logo, então, ele está utilizando um SVG, eu vou apagar. Se a gente vir aqui, já vai estar sem a logo. E eu vou trazer, então, uma imagem. E aqui que vem a grande diferença. A gente vai utilizar o Vite Asset para importar um arquivo estático. E aí eu vou passar o caminho exato. Resources, Images, logo.png. Aqui eu vou só colocar uma classe para não ficar gigantesco o nosso logo lá. Salvei e aqui já está o nosso logo. Isso facilita porque na hora que a gente rodar o Vite Build, esse cara vai estar um arquivo estático disponível para o nosso sistema utilizar, mas numa arquitetura que faz mais sentido com a lógica que a gente aplica, né? Ele já vai estar aqui dentro dos nossos recursos. Os nossos arquivos estáticos do site vão ser mais fáceis de ser importados. E aí aqui acontece uma coisa. Quando a gente está trabalhando aqui com Vite e está importando esses arquivos, talvez comece a ficar muito grande o caminho ou muito repetitivo todo escrever isso daqui, e a gente pode querer criar um macro. E o Vite permite a gente utilizar o macro através do Illuminate Support Macro. Então, se a gente vir aqui no Service Provider, no App Service Provider, no método boot, a gente pode criar uma macro, por exemplo, para encurtar o caminho de resources para images, por exemplo. Então, vamos criar esse macro. Vite Illuminate macro. E aí aqui o primeiro parâmetro é o nome. Então, suponha que eu quero encurtar o caminho para a pasta Images. Eu vou criar um macro chamado Images. Images. E aí, com o PHP 8 para frente, a gente pode usar uma função anônima aqui, de uma linha só. E utilizar o this asset. Vai apontar para resource images barra, e aqui a variável que a gente vai receber, que é o asset, certo? E aí, lá no nosso Blade, e aí aqui a gente vem, coloca images e remove essa parte que não precisa mais ser repetitivo, e importa somente o que tiver daqui para dentro. Images logo. E a gente consegue ver que ele já continua importando aqui normalmente o nosso loginho aqui. Então dá para criar N macros aqui, dependendo da nossa necessidade. Vamos supor que eu vou usar esse logo aí infinitamente. Eu não queira nem precisar ficar passando o caminho. Posso trazer ele dessa forma aqui. E ele vai continuar aqui pra gente. Bom, um outro comando que é bem interessante e que pode com certeza ter passado desapercebido é o sail npm run dev preview. O preview
vai criar pra gente literalmente um preview de como seria em produção dos nossos assets. Ele já cria aqui. Opa, cliquei no link ali sem querer. Então a gente consegue. Deixei, peraí que deu um errinho. Deixa eu dar uma olhada. Aqui tá certo. Ah, beleza. Ó como que é importante a gente rodar, né, o preview ou um build antes de fazer qualquer coisa. Então, o que o erro aqui está falando, né? Unable to locate file in Vite manifest. Então, quer dizer, durante o processo de desenvolvimento, ele está encontrando, porque o servidor ele vai e olha diretamente o arquivo. Mas, durante o processo de build, ele precisa encontrar o compilado disso no estático. E para isso, inclusive na documentação está falando lá, que a gente precisa vir aqui e dar um import global nos nossos arquivos estáticos. Então aqui eu vou passar o caminho absoluto para minha pasta images. Eu vou falar que tudo que tiver aqui dentro ele pode importar. E aí eu vou salvar aqui e vou dar um save npm run dev preview. Então aqui já está compilado. E aí se a gente vir aqui, já vai estar resetado o nosso layout funcionando. Então aqui é literalmente um preview de produção. Bom, galera, aqui com o Vite você já consegue automatizar aí algumas tarefas repetitivas, ter um hot reloading excepcional, muito melhor do que o que existia no Mix. Então, se você ainda está no Mix, recomendo que você migre e você vai sentir a diferença muito grande aí no seu processo de desenvolvimento. Beleza? Valeu e até a próxima aula com mais um vídeo. Valeu!